Graça e paz, povo de Deus. Sim, temos vinheta. O negócio está ficando chique. Temos vinheta. Meus queridos, hoje eu quero falar mais um pouco, diluir um pouco da palavra que já ministramos no domingo. Hoje eu quero falar sobre a questão da cidade. A cidade é muito importante dentro do contexto dos babelitas porque é a obra principal deles, né? Ontem nós falamos sobre aquilo que eles sentiam a respeito da obra, né? Eles gostariam então de ser protegidos na vivência da cidade e gostariam que os seus nomes fossem grandes através da construção da torre do zigurate. E que esse zigurate, no fim das contas, é uma maneira deles mesmos tocarem o céu. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a importância da cidade. Eu já disse dentro das últimas conversas que nós tivemos, que o território é muito importante dentro do conceito de reino, né? Reino de Deus é do que nós estamos falando aí dentro dessa revelação progressiva que vai caminhando cada vez mais claramente, demonstrando o projeto de Deus de acordo com que caminhamos na própria narrativa bíblica, né? E para reino de Deus, território é importante. Já falamos que o Éden é um protótipo do reino, né? O grande rei, Deus, constrói ali então o Éden, um território, coloca o homem, a humanidade neste território, reina sobre o homem que reina sobre o território. O homem é a imagem de Deus, portanto, quando ele reina, ele glorifica a Deus. Nós já vimos esse conceito. E é importante a gente perceber que o conceito de cidade pode ser visto por nós de maneira ruim. Se nós olhamos, por exemplo, para Gênesis 4, nós vamos perceber que Caim constrói uma cidade com princípios parecidos dos babelitas, né? Ele gostaria de se proteger e parece que vai construindo tudo naquela cidade. A primeira cidade que temos notícia na Bíblia é construída em volta de ego e de desejo também de segurança. Nós vemos muitas características de Gênesis 3 se repetindo agora na história dos homens de Babel. E é por isso que a gente pode, a princípio, ter uma ideia ruim desse negócio de cidade, né? Primeiro a cidade de Caim, depois temos a cidade dos babelitas, vamos ter Sodoma posteriormente e o plano de Deus lá junto a Abraão de destruir aquela cidade que o pecado incomodava a Deus. Meus queridos, mas essa não é a única forma da gente perceber cidade. Nós podemos olhar para a palavra de Deus, perceber que território é importante para a implantação deste reino que Deus deseja implantar, inclusive através de nós. O Éden é este protótipo, mas o homem em pecado não pode ficar no território de Deus. Ele é expulso desse território, né? Posteriormente, nós vamos ver ideias desse território surgindo, por exemplo, com a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, Canaã. Vamos ver em Josué a conquista desse território e, posteriormente, como a cidade de Jerusalém se torna tão importante na narrativa bíblica. Nós podemos ver o salmista no Salmo 122 dizendo que nós devemos orar pela cidade de Jerusalém e que prosperarão aquelas pessoas que amam a cidade de Jerusalém. Nós podemos ver em Lucas 19, do 41 ao 44, Jesus chorando por Jerusalém. Né? Então, ao mesmo tempo que nós podemos ver a questão da cidade como algo ruim, podemos ver como algo bom, benéfico, que está dentro do plano de Deus. E quando nós olhamos para João capítulo 4, Jesus pode dar então a ideia de que não é mais sobre território. Quando ele fala àquela mulher dizendo que não é mais no Monte Gerizim, não é mais em Israel no templo que se adora a Deus, mas em todo lugar. E essa ideia parece ser ampliada quando lá em Marcos 16, a partir do versículo 15, o Senhor envia os seus apóstolos, os seus discípulos, a pregarem em todas as nações da terra, fazendo então discípulos de todas as nações. Paulo diz sobre isso em Efésios de maneira linda, quando ele diz que a igreja agora é multicultural, é multiétnica, é multicolorida, que agora não somos um Israel apenas reduzido a um território, mas o Israel de Deus, a igreja agora está por todos os lugares. Mas é necessário que a gente pontue que Abraão, lá em
Hebreus 11, versículo 10, a palavra de Deus diz para nós que Abraão viveu em tendas, porque ele tinha tido uma revelação de uma cidade cujos fundamentos são feitos por esse que é o arquiteto e construtor, Deus. Então, Abraão tem, mesmo estando ali na terra da promessa, ele tem uma visão de uma cidade que virá. E Apocalipse, capítulo 21, versículo 10, vai dizer para nós que cidade é essa. É a nova Jerusalém que desce do céu, ataviada como uma noiva. Então, o reino de Deus ele está envolvido com a ideia de cidade, né? E a gente precisa entender que o ser humano ele começa a se aglomerar em cidades, e isso é importante porque, a princípio, ele buscava segurança, né? Hoje, não apenas nos aglomeramos em cidades porque queremos segurança, mas também por causa dos bens e serviços que a cidade oferece. Então, um deslocamento curto, se eu vivo dentro da cidade, o meu deslocamento para esses bens e serviço, eles são curtos e, ao mesmo tempo, eu sou protegido por essa aglomeração, além da sensação humana, essa necessidade humana de pertencer. A sensação de pertencimento a um grupo. E o que isso tem a ver? Do que você está falando, Davi? Eu não estou te entendendo. Pois bem, Babel se torna o centro da vida dos babelitas, logo, seu ídolo. A tentativa deles de ser como deuses, né, tendo seu nome famoso para sempre e criando as suas próprias maneiras de tocar o céu, agora são reforçadas pela vida deles em torno da torre e em torno da cidade. Isso se torna prioridade da vida deles, portanto, ídolo deles. E eu fico pensando, irmão, qual é a nossa relação atual com a cidade? Será que nós demonizamos a cidade por uma perspectiva que ela é ruim, como era ruim a cidade de Sodoma, que ela é péssima, porque é uma ideia que começou em Caim, porque é uma ideia explorada de maneira horrorosa pelos babelitas? Ou será que nós, no outro extremo da coisa, somos tão apaixonados pela cidade, pelo que ela produz, que a idolatramos, né? É possível a gente ver em cidades maiores, em grandes centros, as disputas, né, desta identidade. Eu sou de São Paulo, eu sou do Rio, eu sou de BH, eu sou de Curitiba, o meu lugar é melhor que o seu lugar, o meu território tem coisas melhores que o seu território. Essa sensação de idolatria com a cidade talvez não seja partilhada por nós que moramos no interior do interior, mas é um desenvolvimento natural da cultura, né? Um desenvolvimento natural que vemos hoje na relação do homem com a cidade. Mas qual é a intenção do reino de Deus? Se ele está ligado a um território, qual é a nossa função como filhos desse reino e como aqueles que manifestam esse reino? Qual é a nossa relação com a cidade? Não é difícil nós olharmos hoje para a situação da igreja atual e vemos uma situação assim no coração da igreja de cobiça da cidade, né? Queremos o dízimo da cidade, queremos o trízimo da cidade, vamos ganhar a cidade, vamos afetar a cidade e a cidade há de ser da nossa comunidade e vamos para cima e vamos discipular e vamos abrir pequeno grupo e vamos abrir célula e vamos abrir GECEL e vamos abrir não sei o que e vamos que vamos e vamos para cima da cidade. A questão é que a cidade não pode ser de todas as denominações. Quando a nossa ambição é a cidade, nós vamos nos dividir para tê-la. Será que a nossa função não seria, então, servir a cidade? Hoje nós estamos dentro de um movimento que ressuscita das cinzas, um nacionalismo que, aos meus olhos, é uma coisa meio estranha, né? Nós amamos o Brasil, mas aí não amamos os brasileiros. E aí a gente vai construir a nossa Babel evangélica, só pessoas que têm a nossa linguagem que vão viver com a gente? Não estamos construindo ídolos? Será que a nossa posição de defender uma maneira de viver e de pensar evangélica e só a nossa linguagem dentro de uma jurisdição, de um território, é sobre o reino de Deus que a gente está falando ou sobre o reino do nosso ego? Sobre a nossa vontade de fazer com que a nossa maneira de ver seja hegemônica? Será que a nossa função é servir o território? Será que a nossa função não seria, então, amar mais os brasileiros do que o Brasil? Porque o reino de Deus, segundo palavras de Jesus, está dentro dos homens
ou entre os homens nas suas relações? O que nós procuramos hoje com esta relação identitária que traçamos com territórios? Ser lavrense, ser um cidadão de Nepomuceno, ser um cidadão de Varginha, ser um cidadão de São João del Rei, o que isso tem a ver com o plano de Deus para nós? Será que nós estamos buscando a cidade só porque elas nos prestam serviços facilitados? Será que estamos usando a cidade para projetar a nossa imagem, a nossa fama? Ou será que somos servos do território? Será que Deus governando sobre nós, governamos o território em qual medida? Adão, quando dominava o território para usá-lo ou para zelá-lo. E aqui eu quero despertar uma reflexão em você. Se o homem originalmente é chamado para zelar daquilo que Deus fez, quando o homem começa a tratar a natureza de maneira absolutamente indevida, será que isso não mostraria o nosso distanciamento da nossa vocação e da vida de Deus em nós? São reflexões que nós precisamos ter. Porque se somos peregrinos aqui, e se desta terra haverá, se sobre essa terra haverão guerras apocalípticas e então Cristo em seu reino restaurará todas as coisas, qual é o nosso papel dentro deste mundo que jaz no maligno? Será que nós tentamos converter os ambientes ou influenciá-los? Será que nós estamos lutando uma luta cultural, uma luta de classes? Ou será que temos tanta certeza do Deus que habita em nós, que temos certeza que por onde passarmos os ambientes serão transformados? Me parece que é isso que Jesus fazia, né? Jesus chora por uma Jerusalém caída, que matava seus profetas e que não percebeu o tempo da sua visitação, mas mudava todos os ambientes onde entrava. O reino espiritual, o território do reino, hoje somos nós. E que nós possamos, mais do que buscar segurança ou bens de serviço, que possamos sentir saudade do Éden. E na ambição da espera grandiosa desta Jerusalém que desce, que possamos ser sal da terra e luz do mundo. É certo que o mundo, antes da restauração que Cristo promoverá em todo o universo, nunca será plenamente luz, mas que nós possamos ter a luz do mundo por onde quer que passarmos, porque a luz não foi feita para ser escondida, mas erguida de maneira que ilumine toda a casa. Servamos a cidade, sirvamos a cidade. Que a cidade não nos defina a partir das nossas obras, das nossas profissões, mas que a cidade seja tocada pela glória de Deus, por aquilo que nos define, a imagem de Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Que assim seja, que essa seja a nossa missão para agora, servir dentro da cidade, onde quer que o Senhor nos plantou, se como professores, se como embaladores de compras, se como sacerdotes, dentistas, advogados, que a glória de Deus venha através de nós e que a Babel, dentro da qual moramos, onde os homens buscam fama de seus nomes, que possamos defender o nome que está sobre todo nome, levando transformação e justiça por onde quer que passarmos. Esse é o desejo do meu coração, é o meu anseio, tenho certeza que é o seu também. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Amém.